Olá, queridos do terceiro ano. Estamos aqui para retomar as nossas aulas de redação no segundo semestre, né? Vamos prosseguir nessa jornada, mesmo com as dificuldades de estarmos nos comunicando pela internet, mas se tivermos esforço, força de vontade, muita fé, nós vamos conseguir. Então, sejam bem-vindos a essa segunda etapa das aulas de redação. E nós não poderíamos começar de outra forma, né? Pense nisso de hoje. Depois do nosso Pense nisso, nós vamos recordar aquilo que a gente viu no início, durante o primeiro semestre. Vamos falar sobre redação do Enem, as considerações gerais sobre redação do Enem. Então, a gente vai começar, não é? Primeiro, com o nosso Pense nisso de hoje, tá? Pense nisso. O coronavírus cancelou festas, viagens, aulas, comemorações, mas não cancelou os planos de Deus para a sua vida. Por isso, tenha fé. Então, vamos conversar sobre redação do Enem? Vamos lá? Bom, primeiro lugar, é algo que vocês já sabem, que a gente vai só rever. O texto que a gente produz na redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Por qual razão o MEC, isso desde 1999, que foi quando começou o Enem, por que razão o MEC solicita que o aluno faça um texto dissertativo argumentativo? Por que o texto dissertativo? A essência desse tipo de texto, como está aqui no nosso quadro, é o debate e o questionamento, com a apresentação de raciocínio lógico a partir de argumentos que fundamentam uma posição. Então, por qual razão o MEC solicita que você, aluno, faça esse tipo de texto? Porque ele entende que quando uma pessoa vai para a universidade buscar uma profissão e ele volta para a sociedade, ele deve ser capaz de avaliar o mundo que o cerca, não é? E interferir nesse mundo que o cerca de modo construtivo. Para isso, ele precisa ter opinião, tá? Então, por essa razão, é que solicita-se do aluno um texto dissertativo, porque, obrigatoriamente, todo bom profissional deve ter capacidade de opinião em relação a fatos da sociedade. Daí o texto dissertativo, que tem como essência o debate e o questionamento. Dentro dessa questão do texto dissertativo, é importante que vocês se conscientizem que qualquer pessoa é capaz de fazer um texto dissertativo. Se eu pedir para alguém fazer uma poesia ou contar uma bela história num texto narrativo, alguns talvez não tenham tanta habilidade como outros, mas em se tratando do texto dissertativo, qualquer pessoa é capaz de produzir. De que maneira, professora? Qualquer pessoa pode produzir. Se exercitar. Se você exercitar na prática, se exercitar na prática da produção de texto dissertativo, logicamente você vai conseguir fazer um bom texto. O MEC vai te cobrar questões de relevância técnica que você consegue se você se esforçar. Uma coisa que é importante, além de exercitar a prática desse texto, é você ler sobre assuntos atuais. Professora, como é que são escolhidos os temas da redação do Enem? Bom, em primeiro lugar, é importante que você saiba que o tema da redação do Enem, desde 1999, quando o Enem foi criado, sempre utiliza um tema ligado a uma questão do Brasil, a algo da realidade brasileira, que pode ser de cunho social, político, cultural, mas com ênfase na realidade brasileira. Sempre um fato real que tem a ver com o Brasil. Então, até agora, né, em todas as redações do Enem, nunca aconteceu necessariamente, ou pelo menos eu não conheço um tema que vá abordar questões ligadas a problemas de outras nações, sempre com a realidade do Brasil. Como eu vou fazer para ter conteúdo para o meu texto? Leia.
Leia sobre tudo. Tem um slogan, se eu não me engano, da GNT, que diz assim: não se pode ter opinião sem informação, né? Então, formação não é possível para uma pessoa formar opiniões acerca de qualquer questão se ela não tem informações. Então, formar uma opinião sobre uma questão sem ter informações é muito perigoso. Você pode formar uma opinião vaga. Qual é a estrutura do texto dissertativo, do ponto de vista técnico? Quais seriam as partes do texto dissertativo? Você pode perceber aqui, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que introdução, desenvolvimento e conclusão? Porque você primeiro constrói uma tese, que é a sua opinião. Essa tese aparece lá no parágrafo de introdução. Depois, essa tese precisa ter como base argumentos. Argumentos são elementos que comprovam que a sua tese faz sentido. Você tem uma opinião formada sobre aquele determinado tema, não é? E você precisa provar que aquele tema, que aquela opinião que você tem, que é a sua tese, faz sentido. Para isso, você utiliza os chamados argumentos, tá? Elementos, o quê? Que comprovam a sua opinião. E, por fim, a conclusão, que é quando você fecha as ideias. E nessa conclusão, no fechamento de ideias, obrigatoriamente, você precisa apresentar uma solução para o problema. Uma solução coerente, realista, que seja possível de ser colocada em prática, mas que tenha originalidade, tá? Muitos alunos, se você for analisar, um dos grandes erros nas redações é ficar focado no senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que todo mundo já pensa daquela maneira. Então, por isso é que nós precisamos ler para ter informações, para formar opiniões diferentes do senso comum. A chamada originalidade. Isso é fundamental, tá? Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui vendo as considerações gerais sobre a redação do Enem, enfatizando assuntos que vocês já viram. Como é feita a correção da redação do Enem? Bom, o corretor pega a sua redação e ele vai analisar 5 pontos na sua redação. Cada ponto desse nós chamamos de competências básicas. Cada competência vale 200 pontos. Primeiro, ele vai analisar o domínio da norma culta na sua redação. Você precisa obrigatoriamente obedecer às regras gramaticais na hora de escrever. Seu texto precisa estar em linguagem culta. Você não pode cometer erros ortográficos, erros de pontuação, de acentuação, de concordância. Precisa obrigatoriamente cumprir a norma culta da língua. Por isso é tão importante as aulas de gramática, tá? As aulas de gramática, inclusive, elas só têm uma razão de ser quando o aluno aprende a usar a norma culta. Então, a primeira coisa que o corretor vai analisar no seu texto é o domínio da norma culta. Outra coisa que ele vai analisar é a compreensão da proposta. Ou seja, se você, quando está ali escrevendo, não deu umas escapulidas do tema, fugiu um pouco do tema, que a gente chama de tangenciar o tema. Inclusive, pessoal, se o aluno fugir totalmente do tema, ele tira nota 0. Isso aí é até uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas, rever nas próximas aulas, quando é que a redação tira nota 0. Então, ele vai analisar se durante todo o texto você não deu uma escapulida do tema da redação. 3, que ele vai analisar a chamada seleção de argumentos. O corretor vai avaliar se os seus argumentos são convincentes, são interessantes, são válidos, são originais, se realmente dão base à sua tese,
se esses argumentos possuem fundamentos e informações concretas. Então, ele vai analisar tudo isso aí na chamada seleção de argumentos, que é o que fica no desenvolvimento do texto. Outro item que ele vai analisar, o quarto, lembrando que cada competência vale 200 pontos, um outro item que ele vai analisar é a chamada coesão textual, ou seja, é como você liga as ideias. Por exemplo, você fechou uma oração, aí você tem que ligar aquela oração a outra oração, utilizando conjunções, por exemplo. Ou, quando você sai do primeiro para o segundo parágrafo, você utiliza uma frase que inicia o segundo parágrafo, que estabelece uma ligação com o primeiro parágrafo. Então, ele vai analisar esses elementos de ligação que você utiliza para fazer a conexão entre as ideias no texto. Os elementos mais usados são as conjunções, que é o que nós estamos estudando lá na aula de gramática. Tá? Então, você saber usar bem as conjunções dentro da construção do texto vai lhe dar uma boa nota nessa parte de coesão textual. Tá? E, por fim, o corretor vai analisar a sua proposta de intervenção, a solução que você está propondo para o problema. Lembrando que a solução que você propõe para o problema, ela não pode ferir os direitos, a base dos chamados direitos, Declaração dos Direitos Humanos. Se a sua proposta de intervenção ferir a Declaração dos Direitos Humanos, o seu texto pode ser cancelado. Então, na proposta de intervenção, ele vai analisar se você deu uma solução coerente, verdadeira, uma solução que pode ser colocada em prática, e cada uma desses itens vale 200 pontos. Certo? Então, qual é a base das aulas de redação? É trabalhar essas 5 competências básicas. Todos os conteúdos das aulas de redação são com o objetivo de você colocar em prática de forma correta essas 5 competências básicas. Tá, pessoal? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu trouxe aqui um texto para ilustrar a nossa aula. É um texto dissertativo, não foi feito... Ah, professora, você pegou uma redação nota 1000? Não, hoje eu resolvi pegar um texto feito por um médico. É um artigo de opinião feito por um cirurgião plástico, onde ele questiona essas questões ligadas à ditadura da beleza nas redes sociais. Então, nós vamos ler esse texto, depois vamos analisar aspectos desse texto e encaixar essa análise na nossa aula de hoje, tá? Então, vamos aqui ao nosso texto. A padronização da imagem na era das redes sociais. Desde o início do processo da globalização, com amplo uso da internet, entre o final do século XX, eu vou acender aqui a luminária, tá, pessoal? Entre o final do século XX e o início do século XXI, os padrões de beleza da sociedade foram se modificando e as diversas influências culturais dos países começaram a se manifestar de forma mais intensa, desenvolvendo um perfil mais internacional. Se olharmos a década de 1990, nomes como Cindy Crawford e Kate Moss já esboçavam o culto a perfis pré-determinados de magreza como sinônimo de beleza e sucesso. Atualmente, com a velocidade na transmissão das informações e o aparecimento das redes sociais com suas tecnologias cada vez mais detalhistas e avançadas, os padrões de beleza passaram a seguir uma linha de extrema perfeição. Com os smartphones e seus aplicativos, acompanha-se minuto a minuto selfie de mulheres com rostos e corpos perfeitos. Uma verdadeira competição de quem posta a imagem mais bonita, criando ilusoriamente nas pessoas uma busca inalcançável por narizes bem desenhados, bocas simétricas, peles impecáveis, corpos esculturais. As chamadas digital influencers
que se traduzem como blogueiras, youtubers, instagrams, ditam tendências que são desejadas e copiadas de ditadura estética, que nem sempre fica proporcional e indicada para o biotipo de todos. Não se pode tentar ficar igual à pessoa que seguimos, já que essa busca só vai trazer insatisfações e transtornos de autoimagem. Claro que as redes sociais estimulam os cuidados com a beleza e a boa qualidade de vida, o que é muito bom para a autoestima e a saúde como um todo. No entanto, é fundamental saber os seus limites e valorizar as características individuais, ter moderação e entender que a diversidade é também uma incrível forma de beleza. Há quem coloque que se tornar mais desejável e ter a autoestima elevada são os únicos fatores que levam as pessoas a se deitarem em uma mesa de cirurgia plástica para corrigirem suas imperfeições. Não importa se para isso seja preciso negar seus valores culturais e pessoais. A harmonia de proporções pessoais e étnicas sempre deve ser respeitada para que a beleza seja verdadeira e natural. O Brasil tem uma forte identidade e reconhecimento internacional na cirurgia plástica. Em 2013, chegamos ao primeiro lugar no ranking dos países que mais fazem cirurgias plásticas no mundo nos últimos 2 anos. Porém, esse número entrou em queda, muito por conta da crise econômica. E atualmente ocupamos a 2ª posição, atrás apenas dos Estados Unidos. Somos respeitados não somente pelos números, mas pela qualidade, segurança e inovação dos procedimentos cirúrgicos. Temos técnicas e abordagens próprias e criadas aqui que são difundidas para o mundo inteiro. Basicamente, em outros países, os cirurgiões montam padrões e regras do que classificam como belo e aplicam procedimentos. Desculpe, pessoal, nós tivemos um problema aqui de iluminação. Basicamente, em outros países, os cirurgiões mantêm padrões e regras do que classificam como belo e aplicam procedimentos para que a pessoa atinja esse alvo determinado. Ou seja, o bonito é o rosto com volume nas maçãs, angulado na mandíbula, com lábios volumosos, mas, em muitos casos, a pessoa nunca teve esses traços, nem na juventude. Então, ao invés de ficar mais bonita e rejuvenescer, fica com as feições modificadas. A cirurgia brasileira identifica os traços naturais do paciente e trabalha na estética e rejuvenescimento, mantendo as características próprias de cada um, a harmonia e a individualidade da mulher. Caso contrário, todos ficariam com a mesma imagem. Ter os próprios desejos é totalmente natural, mas escutar o que pode ou não ser feito é muito importante. Cirurgia plástica não é Photoshop e a anatomia de cada pessoa tem que ser respeitada. É importante, para isso, refletir muito sobre os objetivos com a cirurgia, consultar um cirurgião credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tirar todas as dúvidas, fazer os exames pré-operatórios e verificar em qual hospital acontecerá o procedimento. No caso de próteses, vale ainda pesquisar sobre a procedência e a confiabilidade da marca. Acima de qualquer mudança estética está a saúde, o bem-estar físico e emocional, além do respeito aos limites de cada um. Somente quando se consegue aliar esses 3 pontos é que toda a cirurgia plástica faz pleno sentido. Texto do Dr. Luiz Vitor Carneiro Júnior, que é um renomado cirurgião plástico. Vamos analisar esse texto aqui, pessoal? É um assunto polêmico, muito pertinente. Como é que o médico apresenta aqui a sua tese? Vocês seriam capazes de analisar comigo e me dar algumas dicas também aí? Quando a gente não está, a nossa aula aqui não está sendo ao vivo, mas quando vocês estiverem assistindo aqui, tentem analisar também qual seria aqui a tese desse texto. Eu fiz aqui algumas anotações e a gente vai conversar.
Muito bem. Dá para perceber que a tese do texto aqui do médico, logo no início, é com a questão que ele defende que com a globalização houve uma padronização da beleza. Com a chegada, né, nessa era de globalização, houve um padrão, estabeleceu-se um padrão de beleza em que todos deveriam seguir apenas aquele padrão. E esse estabelecimento de padrão foi endossado com a tecnologia. Então, ele diz aqui que os padrões foram se modificando, não é? E começou as questões, as influências culturais, e desenvolveu-se um perfil que ele chama de perfil mais internacional. E aí ele ainda traz esse perfil na sua tese, que é a magreza como sinônimo de beleza e sucesso. Então, qual é a tese do doutor aqui, do médico? É que com a globalização se estabeleceu um padrão de beleza e o foco desse padrão de beleza é que, para se ter sucesso, tem que haver uma magreza grande, tá? Aí ele vai começar a argumentar. Como é que ele argumenta? Dizendo que a solidificação do estímulo a esse padrão de beleza se deu com a velocidade da transmissão das informações. Então, houve o estabelecimento de um padrão, agora houve um incentivo a esse padrão, aí ele argumenta dizendo que esse incentivo a esse padrão, que ele diz que aconteceu lá no primeiro parágrafo, aí ele vai colocar aqui que com a velocidade da transmissão das informações e o aparecimento das redes, aí cada vez mais pessoas passaram a seguir esse padrão. Como é que ele prova que esse padrão existe? Quando ele fala da questão da velocidade das informações. Aí ele vai e defende que esse padrão começou a se intensificar mais com a questão das selfies, né? As pessoas, o desejo das pessoas de mostrarem a sua imagem, e essa imagem tinha que ser perfeita. Aí ele diz que o estímulo a esse padrão de magreza se deu também pelas chamadas digital influencers, né? Vou até pedir para a Mirinha me ajudar a pronunciar melhor. Aí ele disse que foi um outro incentivo para que as pessoas buscassem essa magreza estética, e aí ele chama isso de ditadura estética, lá no final do segundo parágrafo. Tá? Bom, o texto é muito bem organizado, e aí ele vai apresentar o chamado contra-argumento, dizendo, o que ele coloca aqui nas entrelinhas? O que é um contra-argumento? É quando o autor do texto mostra o outro lado da história, sem desequilibrar o texto. Então, ele coloca que, claro que as redes estimulam os cuidados com a beleza e a qualidade de vida. Ele diz, olha, eu não estou demonizando as redes, é isso que ele está dizendo nas entrelinhas. As redes sociais, elas incentivam a beleza, mas elas incentivam a qualidade de vida. Então, é o chamado contra-argumento, para não dar a entender que ele está só criticando as redes sociais, tá? Aí ele faz um contra-argumento em cima do contra-argumento, dizendo que é importante ser belo, andar arrumado, ter uma boa aparência, mas isso não pode desvalorizar as características individuais da pessoa. Não é? Ele faz o contra-argumento em cima do contra-argumento, dizendo que buscar essa beleza não significa que você não deva buscar o belo. Você tem todo o direito, mas essa busca não pode destruir a sua identidade. É isso que ele quer, que ele explica aqui no terceiro parágrafo, um outro argumento. De certo modo, ele já está apresentando aqui uma solução para o problema, não é? E ele diz que as pessoas chamam de imperfeições aquilo que na verdade não é imperfeição, certo? Aí ele coloca que a harmonia de proporções pessoais e étnicas deve ser respeitada para que a beleza seja verdadeira e natural. Então, ele não condena, o contra-argumento dele, pessoal, é o seguinte, ele não condena que a pessoa busque a beleza, de jeito nenhum. Mas ele diz que a pessoa deve ter cuidado
para que a sua beleza natural seja respeitada. É isso que ele quer colocar aqui. Aí ele vem acrescenta a questão do sucesso dos cirurgiões plásticos do Brasil, né? Realmente, o Brasil tem alguns charlatões, né? Mas o Brasil tem um grupo de cirurgiões plásticos renomados e ele amplia o texto falando disso por causa da proposta de intervenção dele. Aqui, nesse parágrafo, ele está preparando o leitor para a proposta de intervenção, quando ele diz que o Brasil tem bons cirurgiões plásticos. Tá? Aí ele elogia, diz as técnicas, aí ele faz uma crítica a cirurgiões de outros países, que fazem uma escultura no rosto das pessoas, e, por fim, ele vem com a proposta de intervenção. Proposta de intervenção muito coerente aqui do Dr. Luiz Vitor, quando ele diz que é natural a pessoa querer buscar a beleza, mas que cirurgia plástica não é Photoshop. Você não pode, ele diz que a mesa de cirurgia não é um computador, no caso, que está nas entrelinhas. Ah, eu gostaria de ter o nariz da atriz tal, o olho da atriz tal. Cirurgia plástica não é Photoshop. Aí ele diz, gente, eu estou repetindo demais a palavra aí, tá? Isso não é bom numa aula. Então, ele coloca que quando uma pessoa deseja fazer uma cirurgia plástica, ela deve ter responsabilidade de buscar um médico competente, que seja inscrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, avaliar riscos, danos, avaliar tudo, pensar bem e não assassinar a sua beleza natural. É o que ele mais propõe aqui. Então, um texto muito bem organizado, tá, pessoal? Que vai ajudar vocês a compreender melhor o assunto, certo? Então, aqui, vou retomar o nosso penso nisso. O coronavírus cancelou festas, viagens, aulas e comemorações, mas não cancelou os planos de Deus para a sua vida. Então, por hoje é só, tá? Tem uma proposta de atividades que está exposta lá no Classroom. Vocês poderão observar a proposta de atividade e a gente se encontra na próxima aula, tá? Foi um prazer conversar com vocês. Deus abençoe vocês. Tenham fé. Esse momento vai passar e nós venceremos essa luta com a ajuda de Deus. Abraço, queridos.